Bom, gente, agora nós temos uma outra situação envolvendo divisão de números decimais. É a mesma regra que eu tinha dito nos outros vídeos. As vírgulas precisam mover para trás de modo que os dois números fiquem livres de vírgula, possibilitando que nós possamos fazer a conta de divisão normalmente, beleza? Ó, se uma pular duas casas para trás, uma vai ter que pular duas casas para trás da outra, né? Se uma pular uma casa, a outra também pula uma casa, no mesmo sentido, tá bom? Não existe esse negócio de uma mover duas casas e a outra mover uma casa. Não, as duas têm que mover a quantidade de casas, a mesma quantidade de pulos que uma fizer, a outra também tem que fazer. E detalhe, o número 2 não aparece vírgula, né? E aí, quando não aparece vírgula, já sabemos onde a vírgula se encontra, né? Fica onde? Fica aqui atrás, certo? E se ela fica aqui atrás, agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantos pulos as duas vírgulas vão ter que fazer simultaneamente, de modo que os dois números fiquem livres de vírgula? E aí? Para os dois números ficarem livres de vírgula, as duas têm que mover para trás quantas casas? Duas, né, gente? Ó, se eu mover duas aqui, ó, pulando uma casa, pulando duas casas, pronto. Agora as vírgulas chegaram no final dos dois números, de modo que ficaram livres de vírgula. E agora elas podem desaparecer. Percebam também que o 2 agora é 200, justamente porque a vírgula pulou uma casa, na verdade pulou duas casas e apareceram zeros ali do lado do 2, né? É uma coisa bem interessante. Agora os dois números ficaram livres de vírgula, possibilitando que eu possa fazer minha conta de divisão normalmente, né, gente? Então vamos lá, vamos tentar fazer a conta de divisão, beleza? Então vamos aplicar aquele mesmo método que eu utilizo nas minhas aulas, nas minhas videoaulas. Vamos lá? Aqui o 4 não dá para dividir para 200, só dá para dividir por 200 se for igual a 200 ou maior. 4 não dá. Se eu pedir ajuda para o 7 e ficar 47, dá para dividir para 200? Não, né? E se for 472, 472, dá para dividir para 200? Dá, não dá? Então vamos lá. 472 dividido para 200 é quanto? Eu posso reformular essa frase, né? Qual é o número multiplicado por 200 que chega em 472, ou o mais próximo a 472 sem ter que passar? Qual é o número multiplicado por 200 que chega mais próximo desse cara? E aí, o que vocês acham? É o 2, né? Porque 2 vezes 200 dá 400, né? Se fosse 3 seria 600, né? Aí passaria. Aí eu acabei de fazer a conta aí de multiplicação entre o 2 e o 200 para determinar o quanto eu tenho que tirar do 472 para determinar o quanto sobrou na minha conta. Vamos lá? Coloquei o 400 lá, que é a multiplicação de 2 e 200, né? E aí 400, vou tirar de 472, sobrou quanto? 72. Muito bem. Agora eu vou utilizar aquela mesma regra que a gente tinha utilizado em nossas aulas, beleza? O resto é 72. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma vírgula lá do lado do 2 e baixar um zero, aparecer um zero. Eu já expliquei isso em outras aulas, tá? Eu expliquei a vocês que eu ponho um zero justamente porque cada unidade desse número aqui, ó, desse número aqui, foi dividida em 10 partes de 0,1, ou seja, virou 720 partes. E aí os resultados agora vêm em decimais, décimos, centésimos, milésimos, justamente porque a gente colocou, a gente pegou aquele 72 e dividiu 10 partes. Quer dizer, cada unidade dele virou 10 partes de 0,1, de décimos, né? E agora a gente vai fazer a nossa conta normalmente. Qual é o número que multiplicado para 200 chega em 720, ou o mais próximo a esse número, sem ter que passar? Quem é? É o 3, né? Porque 3 vezes 200 é 600, né? E agora eu posso fazer a conta de multiplicação entre o 3 e o 200, né? Para determinar o quanto sobra do 720. Vamos lá? Deu 600, né? Vou tirar do 720, fazendo a conta de menos. Sobrou quanto? Sobrou 120, gente. E aí, gente? Vamos continuar, né? Só que nesse caso eu vou baixar um zero
E preciso colocar vírgula? Não, né? A vírgula já foi tirada. Mas o que significa quando a gente põe mais um zero e não põe vírgula? Significa que eu estou pegando cada décimo desse 120, né? Porque agora eu estou lidando com partes que representam décimos, né? E estou dividindo em 10 partes. Cada parte de décimo eu estou dividindo em 10 partes de centésimo. Olha só, deixa eu te explicar aqui para você entender. Sabendo que o 120 são 120 partes de 0,1, certo? Prova disso é isso aqui, ó, que os resultados agora estão vindo vírgula algum número, certo? Portanto, esses 120 partes aqui, ó, antes desse zero aqui, eram partes de 0,1, beleza? Só que aí eu peguei esse 0,1 e considerei ele como um pedaço onde eu divido ele em partes de quanto? Em 10 partes, cada parte de 0,1 eu dividi em 10 partes de 0,01. Olha só, cada parte de 0,1 foi dividida em 10 partes de 0,01. E aí, quanto de 0,01 vai ficar agora? Com 120 de 0,1? 1.200. Em outras palavras, basta colocar o zero aqui atrás, que aí não vai ter problema nenhum. E agora a gente vai ter como resultado da nossa conta de divisão um valor em centésimo. Conforme eu já expliquei para vocês, aqui eu tenho décimo, aqui eu tenho centésimo, né? E o 0,01, o que é, gente? O 0,01 é exatamente um centésimo, justamente por causa disso, por causa do resultado. Portanto, tem muita explicação aqui, tem muita motivação em a gente colocar o zero, tá? E não precisar mais colocar vírgula, porque as vírgulas já foi criada. Agora os resultados virão na forma de centésimo, justamente porque já tem o décimo aqui e agora é centésimo, né? Então vamos lá. É aplicar a regra normal, gente. A regra normal. Vamos lá. 1.200 dividido para 200, quanto é? Qual é o número multiplicado para 200 que vai chegar em 1.200? Tem um que chega em 1.200, não tem? É quem? 6, né? 6 vezes 200, 1.200. Faço a conta de menos, não sobrou nada. Resto, 0, né? 0, 0, 0. Bom, gente, esse é o resultado da nossa conta, tá? Ela deu um pouquinho de trabalho porque eu fui explicar para vocês a motivação da gente colocar o zero e colocar a vírgula e depois colocar zero em situações onde a vírgula já foi colocada, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que nos próximos exercícios que você tentar fazer, essa regra já fique implícito na sua mente. Restou um número, põe uma vírgula, coloca o zero e faz a conta. E aí, depois, precisa novamente abaixar um zero? Precisa, mas precisa colocar vírgula se já foi colocada? Não tem. Não precisa mais se já foi colocada. Então baixa um zero e faz a conta normalmente. E vai depositando os resultados aqui, beleza? Normalmente, como se fosse uma conta de divisão normal.